Bom, hoje é o nosso último domingo desse mês, do mês de novembro de 2024, e também a última mensagem desse primeiro bloco da série que nós estamos, chamada Igreja em Reforma. A última mensagem do primeiro bloco, porque no mês que vem nós vamos entrar ainda no tema da teologia reformada, mas nós vamos entrar num outro aspecto das mensagens. E até aqui nós já vimos muitas coisas. Por exemplo, vimos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática de vida cristã, sola Escritura. Vimos também que Cristo é o único mediador entre o homem pecador e Deus, e o único capaz de intermediar a salvação entre nós, solos Cristos. Vimos também que essa salvação ministrada por Deus é somente pela fé e não por obras. Nada do que fazemos influencia na nossa salvação. Deus simplesmente nos amou e resolveu nos salvar. Sola fide. Vimos, inclusive, que isso não acontece, a salvação não acontece por mérito nosso. Não é pelas boas atitudes que temos, por ser um cristão bonzinho, ajudar uma senhorinha a atravessar a rua ou dar uma oferta na igreja. Isso não compra Deus. Deus simplesmente escolheu te salvar por causa da graça dele. Quando nós ainda estávamos mortos em nossos pecados, Deus nos amou, nos escolheu, nos salvou e não pediu nada em troca. O que vem depois é consequência da salvação, não é requisito para ser salvo. Isso é a sola gratia. E que maravilha aprendermos tudo isso. E hoje, então, para nós encerrarmos esse primeiro bloco de mensagens, nós vamos aprender sobre o último sola, que fecha os 5 solas da Reforma Protestante, que é o Soli Deo Gloria. Ô bênção! É glória somente a Deus. Existem algumas pessoas que elas, quando escrevem algo, no final elas colocam assim, SDG. Significa Soli Deo Gloria. Quando você vê isso, você já sabe que essa pessoa é um cristão reformado. E para isso, nós vamos usar como texto base 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Pode abrir aí. 1 Coríntios 10, 31. Coríntios é logo depois de Romanos. Primeira Coríntios 10, 31, Adriel pode deixar projetado aqui na tela para nós. A nossa versão padrão aqui na igreja é a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Então, se a sua tiver um pouquinho diferente, pega a ideia aí e acompanha aqui no telão com a gente. Esse é um texto curto, apenas o versículo 31 nós vamos usar nesse primeiro bloco aqui, nessa primeira parte, mas ele vai fundamentar muito bem esse sola, que é o Soli Deo Gloria, e vai nos direcionar a entender por que esse tema é sempre usado como fechamento, como o ápice, digamos assim, a cereja do bolo dos lemas da Reforma Protestante, que são 5. 4 já vimos, estamos no 5º hoje, então, fechando esse bloco de mensagens. Achou aí 1 Coríntios 10, 31? Amém. Diz assim, então, a palavra do Senhor. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém, irmãos? Esse é o versículo que vamos usar. E para a gente começar a nossa exposição, eu preciso chamar a sua atenção para um ponto muito importante, que é o quê? Não olhe para esse sola com um olhar raso ou superficial, uma visão pré-formatada a respeito do Soli Deo Gloria. E eu falo isso por quê? Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre glória a Deus, a gente tende a ser muito superficial na nossa definição e dizer, Soli Deo Gloria é glória somente a Deus, é dar glória a Deus e amém, é só isso. Não é só isso. Na verdade, é tudo isso. É a glória somente a Deus, mas não num aspecto minimalista, mas num aspecto máximo da nossa vida cristã. Então, se debruce hoje no que nós vamos aprender, no que nós vamos estudar aqui, para que você possa pegar o conceito certo do que a glória de Deus significa para a nossa vida. Certo? Bom, por que ou o que significa dar glória a Deus? Dar glória a Deus é só um jargão evangélico que a gente diz na igreja? Glória a Deus, no meio dos louvores, né?
glória a Deus, ou alguém te dá uma boa notícia, você diz assim, glória a Deus, minha sogra, saiu tua aposentadoria. Aí, ó, né? Dar glória a Deus é só uma expressão verbal? É um hábito diário? Como que funciona isso? Em primeiro lugar, e esse é o primeiro tópico dessa mensagem, nós precisamos entender que nós fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para a glória de Deus. Projeta para nós Isaías 43, versículo 7. Diz assim, ó, o texto: todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Ou seja, nós não fomos criados para a nossa própria glória, nós não fomos criados para o nosso próprio sucesso, para o nosso próprio reconhecimento, para que o nosso nome seja engrandecido e levado entre as nações, ou dissipado entre a internet, né? A gente não foi criado para ser um popstar gospel, nós fomos criados para sermos pessoas que glorificam a Deus com a nossa vida. Fomos criados para vivermos para a glória de Deus. E essa resposta, ela é uma resposta simples. Fomos criados para a glória de Deus. E ela também é a resposta para outras perguntas que filósofos, cientistas, pensadores fazem há muitos e muitos séculos, que é o quê? Qual é o sentido da vida? A famosa pergunta de $1 milhão. Todos buscam responder e entender isso. Qual é o sentido da vida? Ou, para o que fomos criados, qual é o sentido da existência? E você vê que os homens, eles passam a vida inteira procurando respostas em filosofias, em estrelas, em planetas, em um monte de outros lugares, sendo que a resposta que eles tanto procuram está dentro do livro que eles tanto rejeitam, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. E a Bíblia é muito clara em nos dizer o propósito e o sentido da vida, do universo e de todas as coisas que existem, é e sempre será a glória de Deus. Não só nós somos criados para a glória de Deus, mas a terra foi criada para a glória de Deus. A natureza foi criada para a glória de Deus. Os céus foram criados para a glória de Deus. Os animais foram criados para a glória de Deus. Deus criou todas as coisas para o louvor do seu nome e para a sua glória. É para isso que fomos criados, como diz Isaías 43, 7, e os que criei para minha glória, e é também por esse motivo que nós devemos viver. É o texto que lemos de 1 Coríntios 10, que diz, portanto, se vocês comem, bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse texto está falando de um estilo de vida que glorifica a Deus. Ele não está falando, ou façam algumas outras coisas para a glória de Deus. É tudo, irmãos. A nossa vida precisa ser uma vida que glorifica ao Senhor, do acordar ao deitar, do levantar ao dormir. Tudo que fazemos ao longo desse período deve glorificar a Deus. Ponto. Esse é o meu e o seu propósito de vida. Se você sempre quis saber para o que você foi criado, essa é a resposta. Para glorificar ao Senhor. Você vai glorificar ao Senhor através da sua profissão. Você vai glorificar ao Senhor na fila de supermercado. Você vai glorificar ao Senhor quando você está na padaria comprando pão. Quando você vem na igreja e abraça seus irmãos. Tudo na nossa vida é motivo de glorificar ao Senhor. Nesse sentido, Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12, também vai nos ajudar a entender isso. Projeta para nós, Efésios 1, 11 e 12. Diz assim, em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Olha o que esse texto diz. Vamos pegar as coisas e juntar esse quebra-cabeça. Ele fala o quê? Predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas. Está falando de quem? De Deus. Fomos predestinados por Deus para um propósito. Qual é o propósito? Está ali no começo do versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. A fim,
ou seja, com o objetivo, com a intenção, com a finalidade de louvarmos a Deus com a nossa vida. Esse é o princípio do Soli Deo Glória. A nossa vida como uma expressão de glória ao Senhor. Não uma glória nossa, não uma glória a homens, mas uma glória àquele que nos criou, conforme diz o texto que lemos. O propósito da nossa existência é essa, glorificarmos ao Senhor com a nossa vida. E lembra que eu te falei que até a natureza foi criada para glorificar ao Senhor? Salmos 19:1 vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. John Piper, ele tem uma frase que eu gosto muito, em que ele diz que a glória de Deus é a santidade do Senhor manifestada de forma visível. Ou seja, Deus é tão santo que ele manifestou a sua glória de forma visível. Você quer ver a glória de Deus? Vai lá fora e olhe os céus. Vai lá fora e olhe a natureza. Mas também olhe para o lado e veja o seu irmão. Olhe para você no espelho e diga, uau, eu fui criado para a glória de Deus. Essa pessoa que está aí com você, seu marido, sua esposa, seu amigo que talvez está aqui com você, foi criado para a glória de Deus. Então, se fomos criados para a glória de Deus, maridos, cuidem bem das esposas. Fica a dica aí. E com isso, nós podemos afirmar o quê? Que o objetivo central de todas as coisas que Deus criou, inclusive das nossas vidas, é para o louvor da sua glória. Amém? Amém. Essa parte você já entendeu. Mas esse também era o propósito pelo qual Jesus viveu. Vamos ver de que maneira isso se aplica agora na vida de Cristo. Em sua vida, seu ministério, a glória de Deus era a razão de toda a existência de Jesus. Basta a gente ler o relato da sua vida nos evangelhos, que nós vamos enxergar que tudo que Jesus fazia para a glória de Deus. Jesus não veio a essa terra preocupado com seus próprios interesses. Jesus não andou entre nós para fazer o seu nome engrandecido. Pelo contrário, ele veio tornar o nome de Deus engrandecido e cumprir a vontade do Pai. É isso que nos fala João 17:4. Pode projetar para nós? São palavras de Jesus antes de ele ser traído por Judas. Ele ora ao Senhor e diz assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. A obra de Jesus nessa terra era glorificar ao nome do seu Pai. Ele viveu uma vida para glorificar a Deus. E esse desejo que consumia Jesus era esse desejo do Soli Deo Glória, de dar glórias somente a Deus, somente ao Pai. Porém, não só a vida de Jesus foi uma vida de glórias ao nome de Deus, mas também a sua morte. Cristo na cruz também glorificou a Deus através da sua entrega, do seu sacrifício. Projeta para a gente João 12, versículo 27. Então, não só a vida de Cristo glorificou o Senhor, mas também a sua morte na cruz. Ele dizia assim: agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me dessa hora? Não, pois foi precisamente para este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Jesus está dizendo assim: olha, será que eu devo orar pedindo para Deus me livrar disso que eu estou prestes a passar? Da cruz? E aí ele diz assim: de maneira alguma, porque foi para esse propósito, foi com essa finalidade que eu vim à terra. Justamente para esse momento que vai finalizar na cruz. Esse era o propósito de Jesus, glorificar ao Senhor em vida e também na sua morte. E aí essa voz que vem do céu, que é Deus falando, diz: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Ou seja, a sua vida até aqui já foi para a minha glória. E eu ainda vou ser glorificado naquilo que você vai fazer na cruz. Então Jesus viveu e morreu para a glória do Pai. E ele suportou passar por uma situação de aflição na cruz, ser separado de Deus, levar os pecados do mundo, levar sobre si a ira de Deus, além de ter passado por um período de dor física, um período de ser furado, pregado, pendurado
E tudo isso porque ele achava legal e divertido fazerem assim com ele? Não, irmãos. Jesus só suportou o que suportou, só conseguiu passar pelo que passou, porque ele sabia qual era o seu propósito na cruz: glorificar ao nome do Pai. Ele fala, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus, então, glorificou ao Senhor na cruz. Todo o restante estava abaixo disso. Seus sentimentos, as suas motivações, tudo que Jesus passou estava debaixo do propósito. O propósito de Deus na vida de Jesus estava acima de todas as coisas. E o principal propósito que o levou até o fim foi a glória do Pai. É o que diz também o nosso texto base de hoje, que é a carta de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto. 1 Coríntios 10, 31. Se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E essa motivação de Deus para todas as coisas, ou seja, o sólido é a glória, também deve ser a nossa motivação e a razão de ser. Nós temos que encontrar nos nossos dias esse foco, esse alvo, esse objetivo que é glorificar ao Senhor. O que fazemos? Fazemos para a glória de Deus. E dizer que fazemos para a glória de Deus não é só da boca para fora, mas tem que ser principalmente aqui dentro do coração. Seja comendo, trabalhando, indo ao supermercado, indo à farmácia ou até mesmo à igreja, qualquer coisa que façamos precisa refletir esse nosso interesse de viver para a glória de Deus. Temos que ter um coração interessado, irmãos, pela glória de Deus. Nosso coração, ele tem que ser cativado em Cristo, em Deus, de tal maneira que a nossa principal motivação, o nosso principal objetivo seja glorificar ao Senhor com o que quer que façamos. E essa pergunta, ou essa resposta, resolve muitos dos problemas. Porque se a gente fizesse essa pergunta antes de tomar uma atitude, eu acho que a gente não se meteria em tanta furada. Será que o que eu estou fazendo, ou vou fazer, ou acabei de fazer, glorifica ao Senhor? Glorifica o nome de Deus? Se a resposta for não, é um mau sinal. Agora, se a resposta for sim, amém. Mas vamos ver o que diz 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. Projeta para nós, 1 Pedro 4, 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, o que fazemos precisa ser para que Deus seja glorificado. E parece repetitivo, e talvez seja repetitivo você ouvir isso, mas é porque tem que ficar gravado no nosso coração. O que fazemos precisa ser para a glória de Deus, não deve ser um ato da nossa própria glória, engrandecimento, sucesso ou satisfação, mas unicamente para que Deus seja exaltado. A glória de Deus não é nossa. Se talvez estejamos planejando algumas coisas, fazendo planos, fazendo projetos de vida, aonde o nosso nome seja levado adiante, sem que Deus esteja na frente, a nossa motivação está errada. Não há problema você receber reconhecimento, desde que o nome de Deus seja reconhecido antes que o seu. Não há problema você ter sucesso no que você está querendo fazer. Que Deus te abençoe, que você prospere muito por todos os lados, mas que o nome de Deus, o nome do Senhor, vá na frente que o seu. Se alguém algum dia disser para você, nossa, como você é bom no que você faz, que você nunca traga para você essa glória de dizer assim, pois é que eu estudei, é que eu me capacitei, é que eu sou experiente há 30 anos na minha profissão. Que você nunca faça isso, mas que ao receber qualquer tipo de elogio, a sua resposta seja, amém, mas a glória é toda do Senhor. Porque se não fosse a inteligência que Ele me deu, se não fosse a capacidade que Ele me deu, se não fosse o fôlego de vida que Ele me deu, nada do que eu tenho, nada do que eu faço seria possível. Então a glória é somente de Deus, não é nossa. Se tentarem dar glórias a você, afasta, rejeita,
Satanás ofereceu glórias a Jesus, não esqueça disso. Porém, às vezes, e não raras essas vezes, vivemos desejando que as pessoas nos vejam e reconheçam aquilo que fazemos, nos admirem e, de certa forma, nos aplaudam pelos nossos atos, mas essa não deve ser a nossa motivação. Deus deve receber a honra, o louvor e os elogios, e não nós. Que nós possamos fazer como João Batista fazia. É necessário que ele cresça e eu diminua. Não é que o meu nome cresça e o de Deus diminua. Porque tem gente que usa Deus apenas como uma plataforma de sucesso. Uma plataforma para alcançar seus objetivos. E pior é que quando alcança, vira as costas para Deus. Estava mal, passando perrengue, começa a vir na igreja, começa a caminhar com Jesus, a vida dá uma melhorada, daqui a pouco essa pessoa some. Fulano, o que aconteceu? Não, é que agora está muito corrido, eu estou trabalhando demais. Certo? 2 semanas, 3 semanas, fulano, o que aconteceu? Sumiu. Não, é que eu estou com muitos compromissos, agora não dá, eu estou fazendo outras coisas mais importantes. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Sempre vai aparecer compromissos mais interessantes do que você frequentar a igreja. Você sempre vai receber um convite mais tentador do que estar aqui, sentar meia hora para me ouvir falar. Mas não se trata do quão interessante esse convite é, se trata da convicção que você tem no coração, da importância que esse momento representa na sua vida. O dia do Senhor é inegociável para todo cristão. A gente fala aqui na igreja, domingo é inegociável. Isso não é só um jargão, irmãos. Isso é uma verdade. Nós fomos salvos para o dia do Senhor. Fomos salvos para esse momento, para esse dia, que é o culto público a Deus. Então, quando os convites aparecerem para você, quando as propostas surgirem para querer te deixar em casa, rejeita. Diz assim, o meu domingo é inegociável, porque o meu domingo é do Senhor. Esse é o dia que eu vou para a igreja, é o dia que eu vejo meus irmãos, é o dia que eu estou em comunhão, é o dia que eu me deleito na presença do Senhor com mais intensidade. O dia do Senhor é inegociável. Mas algumas pessoas não entendem isso e vão trocando a prioridade que deveria ser esse momento com Deus por outras coisas que são mais interessantes. Se você não pode vir ao culto por uma questão de saúde, de trabalho, está tudo certo, é perfeitamente compreensível. Agora, se você deixa de frequentar a igreja simplesmente porque você está com preguiça de sair de casa, você não entendeu ainda o quão valioso é o amor que te resgatou e te salvou. Se você deixa de vir ao culto porque você está, amanhã eu tenho muito compromisso, você está muito cansado, você está muito desinteressado da igreja, você precisa converter o seu coração. Porque a igreja, irmãos, e eu falo isso sempre, você sempre vai me ouvir falar isso, a igreja é a sua segunda família. Aqui, isso que vivemos aqui, é um prelúdio do que vamos viver na eternidade com o Senhor. Se você não ama a igreja, você não está pronto para a eternidade. Se você não ama estar aqui, vivendo esse momento com seus irmãos, você não consegue estar pronto para passar a eternidade com Deus. Porque isso aqui faz parte do pacote que te salvou e te resgatou. Deus não te salvou para te deixar só em casa. Deus não te salvou para te deixar só no seu sofá assistindo Netflix. Deus te salvou para esse momento, para o dia do Senhor, para você estar em comunhão com seus irmãos, para você estar na casa aqui do Senhor fazendo a sua devoção, o seu culto público. Então isso aqui é um prelúdio do que vamos viver na eternidade. Aprenda a valorizar a igreja que Deus te colocou, aprenda a valorizar esse momento na casa do Senhor. Amém? Então algumas pessoas, por usarem Jesus como esse trampolim ao alcançarem o sucesso, o deixam para trás. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Mateus 5,16, pode colocar ali? Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus.
2 versículos antes desse, Jesus está falando assim, olha, vocês são a luz do mundo. E agora ele explica que essa luz do mundo que somos nós deve brilhar para que Deus seja glorificado através dela. Ou seja, a minha e a sua vida precisa resplandecer a glória de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e verem Jesus na nossa cara. Elas têm que olhar para nós e ver diferença nas nossas atitudes. Tem que olhar para a gente e dizer assim, pô, esse cara é diferente, essa mulher se porta diferente. Ela não se veste de maneira vulgar, ela não posta foto fazendo pose sensual na internet, esse camarada não discute com ninguém, esse camarada é educado. Eles têm que olhar para nós e ver algo diferente. O mundo precisa ver a glória de Deus em nós. É o que diz o texto. Brilhe a luz de vocês diante dos outros. Não é só no meio da igreja. É diante do mundo. Você tem que brilhar Jesus lá fora. Você tem que resplandecer a glória de Deus lá fora. Para que as boas obras que vocês fazem, as boas obras, ou seja, o seu testemunho, glorifique o Pai de vocês. As pessoas têm que olhar para a gente e ver um testemunho digno de um cristão. Não dá para elas, depois de um tempo de convivência, olhar para a gente e dizer, ah, você é crente? Nem sabia. Já pensou? A gente chegar no céu e ouvir isso de Jesus? Ah, você era crente? Eu também nem sabia. Não dá, irmãos, para viver desse jeito. A nossa luz precisa brilhar diante dos outros, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai através de nós. A nossa vida é para a glória de Deus. E essas são, então, as motivações certas. A motivação certa do nosso coração deve ser sempre a glória do Pai. E eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui, para a gente poder se encaminhar para o final. Enquanto o louvor sobe, eu quero te deixar uma questão para que você reflita. Aquela pergunta que surge no final da noite, né? Pastor, você falou tanto que devemos glorificar ao Senhor com a nossa vida. Você entendeu isso? Sua vida foi feita para glorificar ao Senhor. Em tudo que você faz, o que você pensa, o que você faz, da maneira que você reage, deve ser para a glória de Deus. Agora, pastor, você não falou como glorificar ao Senhor. Essa é mais difícil, né? Porque há tantas definições e há tantas variações dessa resposta. Poderíamos dizer que glorificar ao Senhor é quando Ele está recebendo honra. Podemos dizer que glorificar ao Senhor é quando colocamos Ele na frente ou nos satisfazemos nele. Mas eu gosto da definição que diz que nós glorificamos a Deus quando Ele é a razão do que fazemos, a motivação do que estamos fazendo. E dentro disso, Jesus, ele não pode ser mais um programa na nossa agenda. Ele precisa ser a nossa própria agenda. Jesus, ele não pode ser apenas um compromisso de domingo à noite. Jesus, ele tem que ser a nossa prioridade. Não aquele compromisso que assumimos quando não tem mais nada a fazer, ou mais nada interessante, nenhum outro lugar para ir. Jesus tem que ser a nossa prioridade. Romanos 11:36 vai dizer que porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E não tem a ver simplesmente com dizer que está fazendo para Jesus. Porque dizer que está fazendo para Jesus, até o falso crente diz, até o falso profeta diz, mas tem a ver com a motivação estar correta. Não é simplesmente da boca para fora, mas é do coração para fora. O nosso coração tem que estar moldado a isso, a viver para a glória de Deus. E isso é que deve ser verdade no nosso coração. Então, irmãos, e finalizamos aqui, buscar a Deus por obrigação não glorifica a Deus. Vir à igreja por obrigação não glorifica a Deus. Cumprimentar o seu irmão por obrigação não glorifica a Deus. Entregar uma oferta por obrigação também não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é ter verdade naquilo que fazemos.
Se você vem para a igreja por obrigação, faça um favor para você mesmo. Vai para casa, pede perdão para Deus e volta com a alegria e com a motivação certa. Não venha de qualquer maneira. E como é que nós saímos então da obrigação ou das motivações erradas e nós passamos a viver essa verdade, a ter a motivação certa? E eu creio que é fazendo exatamente o que diz Salmo 139, versículo 23. Pode projetar para a gente, Adriel? E vamos deixar esse versículo aqui como final da mensagem. Salmos 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que eu e você, meu irmão, tenhamos a coragem de fazer a mesma oração que o salmista fez, pedindo ao Senhor que prove o nosso coração, que prove as nossas intenções, e se Ele encontrar alguma coisa que não está de acordo com a sua vontade, que Ele tenha liberdade de nos corrigir, de nos exortar e de nos colocar no caminho certo como deve ser. É assim que nós vamos viver para glorificar ao Senhor. Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Pode deixar o nosso resumo na tela, Adriel? E nesse momento nós vamos orar juntos.